Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos. Hoje daremos continuidade com a questão 644 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Então, ele está perguntando, no caso, dependendo do lugar onde ele está, não é esse o motivo de ter determinados vícios ou crimes despertos ou cometidos? Ele explica, o espírito responde, sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, quando a pessoa é colocada no meio, por exemplo, vamos supor que ela acabe nascendo num ambiente onde tenha violência, onde tenha acesso a muitas drogas, acesso a vícios do alcoolismo, enfim, coisas negativas. Quando a pessoa nasce nessas condições, ela está sendo colocada à prova. Mas nós não podemos nos esquecer que todos nós, antes de encarnarmos, nós pedimos muitas provas para a nossa reencarnação. Então, é por isso que o Espírito disse assim, sim, é verdade, mas ainda aí é uma prova que o Espírito escolheu. Porque antes do período entre vidas, nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio e escolhemos, diante das nossas dificuldades, as circunstâncias que nos facultarão condições melhores. E é justamente no embate, na luta entre nós e nós mesmos, conseguindo vencer as tentações, é que a gente consegue realmente a vitória. O contrário não acontece. Por isso que nós, quando vamos supor que nós tenhamos o vício do cigarro, e aí você nasce no meio de pessoas que fumam, aí está a sua capacidade mais de perseverar na abstinência do uso, justamente por conta de você ter nascido numa condição onde tem pessoas que fumam, mas você não fumou. A mesma coisa em relação ao crime. Vamos supor que você nasça e o seu pai ou a sua mãe eram pessoas criminosas, aonde você via todos os dias situações de crime, de receptação e de várias coisas assim. Então você tinha a possibilidade de saber como era para fazer, mas ao mesmo tempo assim, não é esse caminho que eu quero. E aí você chegar e se resistir a essa má inclinação e não fazer uso dela. Aí a gente tem o mérito da resistência. Questão 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Então, ele está dizendo o seguinte, vamos supor, então, dessa forma, como você disse, já que a gente escolheu fazer certas provas difíceis, se ele está nessa atmosfera de vício, não é quase irresistível ele não seguir? E aí ele fala, arrastamento, sim, irresistível, não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, você vai encontrar situações onde tem pessoas que, mesmo diante de todas as dificuldades, a pessoa permanece com o seu arcabouço moral vigoroso, com a sua conduta reta, com a sua capacidade de exteriorização dos atos de forma intacta, né? Então você percebe que há uma grandeza na pessoa, que ela conseguiu permanecer firme diante das tentativas, diante das investidas do mal. Então, o arrastamento significa você está numa correnteza e a correnteza vai puxar.
Só que o que acontece? Se você nada contra a maré, você vai ter mais força ou menos força. Depende. Depende como você nada. Então, a nossa capacidade de superação não é somente saber a força que a gente tem, mas às vezes formas de nós mudarmos, são estratégias que a gente adquire através do conhecimento e da experiência. Uma pessoa, por exemplo, versada em condições marítimas, vai entender que a corrente marítima ela vai te puxar num determinado sentido. E você não vai poder nadar de forma a contrapor a força, mas sim você tem que desviar certa graduação para que você possa vencer a força que ela exerce sobre você. Assim você conseguirá sair da correnteza que te arrasta, não somente pela questão da força que você possui, mas pelo conhecimento que você adquiriu diante da forma correta, mais adequada para você sair daquele momento difícil. Então, nem tudo necessariamente é a força, nem tudo é a resistência, mas também entra a questão das formas onde nós podemos aprender como fazer para poder chegar e gerar mais condições positivas. Questão 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Então, vamos dizer assim, depende muito da questão do, não somente o bem em si, é o bem que é analisado, ou vamos supor, eu tenho mais condições de fazer o bem e esse bem tem um peso e tem outra medida. Funciona, é isso que ele está perguntando. E o Espírito responde o seguinte: o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que dá, que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Então, aqui está explicando justamente na questão da. Não é somente o ato em si, mas a dificuldade que você tem em praticar. Então, Jesus falava muito a respeito do bem, que vamos dizer assim, a saudar aquelas pessoas que são queridas é fácil. Difícil é saudar os inimigos, perdoar as faltas, pedir perdão das nossas faltas é uma coisa, né? Pedir para nós perdoarmos as faltas que os outros cometem conosco é outra situação diferente. Ele falava assim: o coração nosso bate de uma forma diferente quando se aproxima um amigo, um inimigo. Então, fazer o bem, mas se nós compreendermos que o principal de tudo é nós buscarmos formas melhores de prática do bem. Não é somente o ato em si, mas todas as coisas que o fazem, o tornam um bem real. Você pode ter uma distribuição de algo, mas há uma diferença grande quando se põe amor, por exemplo. Há uma diferença se você doou do seu tempo. Então, quando fala-se a respeito da dificuldade, quanto custou para você? Quanto custou de esforço? Foi difícil? Foi fácil? Foi sacrificial? Até que ponto uma coisa tem mais ou menos valor? O que é mais fácil dar? R$ 10 ou 10 minutos do seu tempo? Às vezes é fácil a gente dar uma soma em dinheiro. Às vezes a gente consegue fazer essa oferta.
mas muitas vezes nós encontramos dificuldades justamente de nós ofertarmos do nosso tempo. Então, às vezes, nesse caso, por exemplo, onde a pessoa dispõe de mais quantia, o que seria mais difícil seria a doação do tempo. E, nesse caso, a doação mais agradável é a do tempo e não a do dinheiro. É o que ele está explicando. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Então, se é mais fácil para eu dar R$ 100 do que eu dar, por exemplo, 100 minutos, então significa que 100 minutos é mais meritório. Então, porque o custo para mim é um em dinheiro e para mim em tempo é outro. Para outra pessoa, às vezes, o custo em tempo para ela não importa tanto e para ela não tem condições em dinheiro. Aí já é diferente, já não tem possibilidade de fazer de outra forma. Mas quando a gente tem possibilidades, a gente tem que analisar. E é nesse sentido que ele fala, qual é o sacrifício mais agradável, né? É justamente a gente buscar ocasiões de servir, de ser útil. Todas as oportunidades do bem são meritórias, mas existem as mais meritórias do que as outras, dependendo do grau de dificuldade em questão, conforme o Espírito explica aqui para nós claramente. Ele diz o seguinte: em melhor conta, tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. No óbolo da viúva, ele falava, né, que a viúva foi lá, deitou uma moeda no gasofilácio, enquanto o pobre não, o rico, deitava um saco de dinheiro, né? Ou seja, ele depositava um saco de dinheiro no gasofilácio, mas só que ele fala assim, em verdade, esta viúva deu mais do que todos esses juntos, porque ela deu mesmo da sua dificuldade. Ela deu do que lhe faltava. Tudo que ela tinha estava ali. É diferente. Uma coisa é você dar o que você tem, outra coisa é você, não, eu não tenho, mas pouco que eu tenho eu vou compartilhar. Aí você vai e compartilha. Então significa que isso é agradável a Deus. Divisão da lei natural. Questão 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Ele responde certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhe mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, o que acontece? Conforme nós vamos evoluindo e crescendo, a espiritualidade maior, com a permissão de Deus, revela alguns pontos cruciais de entendimento da verdade. A verdade integral é como um sol que ofuscaria, né, todos nós se fosse mostrado às claras em sua totalidade. E que, nesse caso, no momento presente, nós não nos encontramos em condições intelectivas suficientes para poder perceber toda a sua extensibilidade, toda a sua profundidade. Não há possibilidade nenhuma de nós, com a nossa capacidade mental diminuta, compreender tudo. Então, os espíritos têm cautela para poder explicar, e explicado o que já está é bastante coisa. E eles explicam com: amem a Deus, amando o seu próximo como a vocês mesmos. Primeira coisa, amor. Depois a gente explica mais coisas. Então, ali está resumindo tudo. Mas se eu chegasse a fazer outras coisas, ia confundir, ao invés de ajudar. E é justamente isso. O principal é isso, porque é a base primordial. É o respeito a todas as coisas. É a consideração perfeita de que
tudo que Deus nos dá é maravilhoso. É entender que a regra do jogo é de evolução e você vai precisar de dificuldades para evoluir. Você às vezes vai precisar de dores para evoluir. Você às vezes vai precisar de situações que vai te agastar para evoluir. Agora, não é só de dor. Vai ter momentos de alegria, de felicidade. Vai ter momentos de tristeza e solidão. Você vai ter que ser corajoso em certos momentos. Os momentos vão estar tranquilos. Isso tudo para que a gente possa compreender a grandeza da vida. Então, diante desses reveses e diante das benesses da vida que nos chega, nós começamos a perceber cada vez mais profundamente o que realmente importa. Se nós analisássemos, por exemplo, que hoje nós estamos aqui na Terra, e se nós pensássemos, amanhã eu voltarei para o plano espiritual, grande parte das coisas do nosso dia não teriam muito sentido, porque a gente refletiria diante de uma partida imediata, aonde nós entendemos que realmente vamos voltar. A gente provavelmente ia querer ficar perto de uma pessoa querida, ia querer passar mais tempo com essa pessoa, e as coisas a fazeres não iam ter nenhuma importância. Não significa que a gente tenha que dar importância a nenhuma das coisas, mas a relatividade do peso que as coisas têm para nós. Às vezes a gente não se dá conta dessa relatividade, desse gradiente de diferenças, né? Onde às vezes a gente acaba colocando muito tempo, muito esforço, muita dedicação, aonde não vai surtir efeito positivo de fato. Muitas vezes nós não nos questionamos em nossa vida se esses esforços estão adequados. Nós temos que ponderar. Por isso que em relação ao bem, quando se fala o bem, é o bem bem praticado. E a lei natural que fala a respeito do amor é o amor realmente vivido. Não é um amor simulacro. Não é um amor aparente. É um amor vivido. Então, a vivência no amor, ela parte principalmente do entendimento que nós fazemos parte de uma família universal, onde esta humanidade terrena é uma das inúmeras famílias que nós temos. Então, nós fazemos parte como filhos de Deus nesta família humana terrena, mas existem irmãos nossos em outros planetas que nós nem imaginamos que exista e estão lá, vivendo suas vidas e também evoluindo e crescendo. E certas verdades, irmãos maiores já chegaram a compreender, enquanto nós estamos atrasados. Algumas coisas que nós fazemos, eles se abismam, né? Falam assim, nossa, eles fazem isso. Como eles fazem? Eles fazem isso. Sério, olha. Se espantam com certas atitudes nossas. E, ao mesmo tempo, se compadecem. Então, nós todos devemos compreender a humanidade e aquele estranho da rua como um irmão meu que eu não conheço. A gente ainda não chegou nessa compreensão, nesse amor integral, de realmente se colocar em pé de igualdade, abaixar um pouco a crista que todos nós temos de determinada forma elevada, uma elevada opinião sobre si mesmo, achando que, olha, a minha opinião basta e o que eu estou dizendo é verdade, a minha régua é a correta e eu meço tudo de acordo com o que ela mede. Então, essas situações, conforme nós vamos evoluindo e crescendo, nós começamos a deixar de ter a toga de juiz, começamos a retirá-la dos nossos ombros para poder entender que não nos cabe julgar. Mas isso é um processo de conscientização e de desmaterialização. Conforme você evolui,
Você chega a patamares de consciência onde você entende que não te cabe certas coisas, e aí você deixa esse crivo, né? E você passa a ter, na verdade, o crivo sobre você mesmo. Assim, isso sim é bom. Eu julgar as minhas atitudes, perceber quais são as corretas, quais são as erradas, perceber em relação ao outro, se o outro não ama, é um problema dele. Mas se eu não amo, é um problema meu. Eu sei que o outro que não ama não tem condições naquele momento de dar aquilo que ele não possui. E um dia ele vai chegar nesse patamar. Mas isso não nos impede de que nós sejamos bons. A nossa dificuldade justamente é essa. Porque a pena de talião, apesar de estar lá no Antigo Testamento, para nós ainda muito, anda, de certa forma, bastante na moda. Ah, fez comigo, vai tomar o retorno. Toma a represália. Tem aqui a contrapartida. Não vai ficar assim, não. E não é dessa forma. Há uma dificuldade que é a ser vencida nessa transformação. Os maus pendores tentam nos arrastar e nós devemos contrapor forças firmes para manter no progresso, no caminho correto e nos transformando. E assim, dessa forma, a gente vai evoluindo. E conforme essa evolução se evidencia, os espíritos de luz vão trazendo novas luzes, novos esclarecimentos, e aí a gente passa a perceber um pouquinho mais a verdade. Conforme os nossos olhos se dilatam, ou seja, conforme as nossas pálpebras se abrem, para nós percebermos melhor parte da verdade integral, é porque nós fomos dotados de sentidos melhores diante da evolução adquirida. Por isso que ainda quando a gente está muito atrasado, a gente recebe uma informação mais modesta. Mais à frente, outras informações nós receberemos à medida que evoluímos. Questão 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Aí ele diz, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, a última lei foi essa aqui, ó, lei de justiça, amor e caridade. Especificamente mais ainda a de caridade. A lei de caridade, ela resume todas porque o amor é o que resume todas as coisas. Se eu tiver caridade, né, eu vou ter amor, justiça, eu vou respeitar a liberdade, a igualdade, o progresso, a sociedade, eu vou compreender que há necessidade da destruição, da conservação, da reprodução, do trabalho, da adoração a Deus. Então, por isso, que a caridade resume todas essas situações. Ao mesmo tempo, ele traz uma ressalva, né, muito importante. Assim, olha, não tem nada de absoluto. Por que não tem nada de absoluto? Porque as informações são dadas a partir de condições de quem recebe. Então, naquela época, né, no século XIX, Kardec recebeu essa explicação dos espíritos que disseram isso por hora basta. Mas não é isso absolutamente, vamos dizer assim, encerra o assunto. Não. Isso já é um começo para que vocês possam entender e compreender bem a lei e as leis que são subsequentes ou adjacentes ali. Então, nesse caso, ele está explicando. Porque às vezes a gente tem uma tendência de ser de certa forma, ortodoxos, muito restritos no entendimento.
Então, quando a gente passa a uma certa ortodoxia da fé, e a gente começa a criar sistemas de divisão absoluta, nós começamos a ter que você faz parte do meu lado, você não. Você está correto e aquele ali porque interpretou diferente. Não. Então, não é dessa forma. Muitas coisas que são explicadas são aprofundadas conforme a gente vai evoluindo e crescendo, e conforme a gente vai estudando, existem muitas coisas que são explicadas ainda. Então, dessa forma, esse sistema, ele cabe como uma generalização. Ele explica, em geral, o que realmente é, mas não é uma situação absoluta, porque se nós analisarmos com profundidade as religiões, todas elas possuem germes, de certa forma, de um jeito ou de outro, que se entra na mesma classificação, mas existem divergências de interpretações. A doutrina espírita tenta ratificar e retificar algumas considerações para tornar mais palatável, mais compreensível. Mas, ao mesmo tempo, há a necessidade de nós compreendermos que tudo isso foi passado, mas não encerra o assunto. Isso é muito importante. Porque quando Kardec veio trazer a codificação, existiam no mesmo momento inúmeros espíritos também encarnados nas mesmas condições que Kardec para fazer a mesma função dele, se acaso ele não tivesse condições, porque a providência divina não erra em suas bases. E se foi preparado para poder fazer, apesar dele ser o mais gabaritado para realizar, se ele tivesse qualquer problema e acontecesse qualquer coisa, ainda assim teria lá o plano B, plano C, plano D, para dar continuidade a toda a tarefa. Nós somos chamados para executar as tarefas, para poder compreender os sistemas que foram trazidos pela espiritualidade maior. Mas vamos lembrar que cada espírito traz de acordo com suas luzes, suas condições. E, ao mesmo tempo, para cada tempo, é explicado determinadas coisas, para que nós possamos compreender. Não se dá para uma criança o ensino de um adulto. Da mesma forma, não se dá para uma sociedade que ainda está, vamos dizer assim, engatinhando espiritualmente certas condições maiores que ela não vai conseguir digerir. Tanto que os espíritos, como o André Luiz e o Emmanuel, quando foram trazer novas revelações a respeito do mundo espiritual, houve um choque muito grande entre concepções que estavam firmemente arraigadas. Então, para poder trazer mesmo novidades a respeito do plano espiritual e situações que são normais do ponto de vista espiritual falando, os preconceitos daqui dificultam a assimilação dos conceitos de lá. Porque às vezes nós pedimos uma certa vamos dizer, às vezes perdemos condições de compreender. E nós julgamos de acordo com o que a gente, às vezes, não entendemos. Então, se a gente não entende bem alguma coisa, ao invés de nós buscarmos compreendê-la, o porquê, e dirimir as questões, podemos simplesmente refutar. Não, isso não é. Não é correto, não é certo. E não é justo, não está certo. E, no entanto, muitas situações que são passadas, e quando a gente vai analisar a fundo, tem uma série de revelações mais profundas e que eles trazem. Mas depende da questão da condição de ver ou não. Então, por isso que o Espírito faz essa ressalva. Para a gente não ter esses sistemas, porque pode ser que aconteça, onde a doutrina mesmo se fragmente e acabe tendo divergências de pensamentos, de opiniões, mesmo tendo todo o cuidado que Kardec teve para poder fazer um corpo de doutrina que levasse a razão acima de tudo, que levasse uma fé raciocinada, para que não tivesse nenhuma espécie de amuleto, nenhuma muleta, espiritualmente falando, né? Para poder chegar e ter uma convicção religiosa, científica e filosófica bem positiva. Mas depende muito da forma de se ver todas as coisas e se compreender a fundo
o que realmente é. Por isso que o Espírito deixou a ressalva em relação a esse absolutismo que não procede. Vamos parar por aqui, no capítulo 2 da Lei de Adoração. Vamos dar continuidade ao livro Respostas da Vida. Estamos no capítulo 14. Capítulo 14, antes do berço. Será que a gente pediu alguma coisa antes de nascer? Eu não pedi para nascer. Será? Vamos ver o que o nosso irmão André fala. Antes do berço, na espiritualidade, examinando suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, você terá pedido. Vocês somos todos nós, viu? Todos nós pedimos. A deficiência corpórea que induza a elevação de sentimentos. Então, às vezes está deficiente e às vezes a pessoa pode se sentir vítima das circunstâncias, mas, na verdade, é uma oportunidade que nós pedimos e foi aceita para que a gente pudesse se elevar em sentimento. A enfermidade de longa duração, capaz de educar-lhe os impulsos. Às vezes você está com uma doença muito séria, afamado durante anos, e aí está lá a possibilidade também de se melhorar. Essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina. Então, sempre tem problemas de saúde que depende, às vezes, da nossa capacidade de fazer o que é correto e, às vezes, a gente faz o errado. Determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento, a agressividade exagerada. Às vezes, a pessoa tem um problema que vai trazer uma limitação natural a ela. E essa limitação ajuda a ser menos agressivo. O complexo psicológico que lhe renove as ideias. Então, às vezes, a gente tem uma infância difícil, onde fomos traumatizados por determinados processos levados a efeito no momento que a gente era pequeno, que não soubemos lidar claramente, mas todos eles têm alguma importância na mudança das nossas ideias, porque é possível que aquilo que nós sofremos no passado, nós tenhamos sofrer alguém em determinado momento de outra vida. O lar amargo, onde possa aprender quanto vale a afeição. Às vezes a gente tem uma casa onde tem... Vamos imaginar que numa vida, você teve uma vida onde você, ao invés de ter valorizado a afeição que estava ao seu lado, e ter sido agradável, você foi uma espécie de tirano doméstico ou um déspota. Aí é normal que numa outra vida, ou às vezes na mesma vida, aconteça de você vir e estar num lar de dificuldade, de azedume, de amargura, aonde você não tenha nem vontade de voltar para casa, para que você tenha condições de dar valor à afeição. O traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social. Então, sempre tem alguma situação de dificuldade quando nós estamos convivendo com pessoas. Todas as pessoas têm personalidades muito distintas entre si. A nossa capacidade de tentar buscar ver o melhor, mesmo quando o mal se apresente para nós, é uma das capacidades mais difíceis de se obter. Ponto de vista mais para o bem, para fazer com que a gente não entre numa sintonia negativa, é muito difícil. Porque a nossa situação natural é de enxergar o mal. Quando a gente vê uma parede que esteja perfeitamente pintada, mas que aparece um ponto de mofo, em determinado ponto acima, onde não foi pintado, naturalmente o nosso olho vai lá e enxerga o mofo. O que você está vendo? Estou vendo que tem um ponto de mofo ali. Mas o restante você não vê que está pintado, que está limpo. Mas o ponto de defeito a gente enxerga. O ponto onde tem o erro, a gente vai se concentrar. Se você faz uma prova de 30 questões e você acertou 20, você fala assim, eu errei 10.
Só nós tem 20, errei 10. É sempre um ponto de vista, às vezes, muito mais negativo. Você fala assim, você vê o copo meio cheio ou meio vazio. É a forma mais positiva ou mais negativa de ver as circunstâncias. É a mesma coisa, né? Ou seja, é o mesmo copo. Estando meio cheio, meio vazio, ele está na metade. Só que a forma que eu vejo ele pode mudar, seja mais positiva a forma de ver ou mais negativa. O reencontro com os adversários do passado, então, na forma de parentes difíceis, atendendo o resgate de antigos débitos. Então, a gente volta na família, com os parentes que são difíceis. Na verdade, esses parentes são os nossos débitos do passado, encarnados na figura de tio, de primo, de irmão, às vezes de pai, de mãe, de filho, ou de esposa, dependendo da dificuldade, vai estar cada um com seu papel. A impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais. Às vezes a pessoa utiliza até mesmo aquilo que sabe como se fosse uma espécie de tacape. Eu sei e você não sabe. Eu sou e você não é. Como se a pessoa tivesse somente ela e ela não precisasse de mais nada para poder ela obter determinada titulação acadêmica. Será que Deus não facultou o dia de vida que você teve para você acordar e poder ir à faculdade para poder realizar a sua aula? Será que ele não te deu faculdades intelectuais necessárias, imprescindíveis, para que você possa exercer com, de certa forma positiva, os cálculos necessários ou mesmo a absorção dos conteúdos explicados? Será que você não nasceu em condições de poder exercer esse direito que Deus te propiciou? Então, dessa forma, pode ser que a impossibilidade temporária da obtenção desse título seja para realmente barrar uma certa empáfia ou um certo orgulho que aconteceu no passado. Internação passageira em ambiente de pauperismo, de maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal. Às vezes a pessoa está realmente numa situação muito pobre, muito difícil, isso é porque ela às vezes não deu valor ao trabalho, ao suor, e ela precisava para poder desenvolver seu, as suas qualidades evolutivas, para que ela possa se desenvolver como um ser humano, como um ser imortal. Aceite as dificuldades e desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Então aqui o convite para todos nós fazermos a aceitação das dificuldades, dos desafios que aparecem em nossa vida, porque são simples atendimentos, né? A providência divina atendeu aquilo que a gente pediu. Nós pedimos, veio a dificuldade, por quê? Porque a gente pediu. É isso que o André está explicando. Se veio a dificuldade, é porque Deus aceitou o seu pedido. Não é para nos prejudicar, eu sempre falo isso, porque não é. É porque é necessário para poder fortalecer. É isso. É difícil, não é para poder chegar e para nos trazer peso. Não. É para nos exercitar intelectualmente e moralmente. A prova moral, ela só vai exercer a influência positiva de você ela aparecer. Se ela não aparecer, você não vai ser testado. É fácil dizer que a gente é caridoso, mas às vezes vem a circunstância e a gente pode fracassar.
Será que a gente realmente é? Até que ponto nós somos? Até que ponto também nós somos orgulhosos? Ou somos humildes? Então precisa vir a prova, precisa vir a dificuldade para testar, para averiguar quem nós somos, como estamos, em que patamar chegamos. Para nos convidar ao exame, porque a gente vai ver nossas próprias ações. E contra os fatos que se evidenciam em nossa vida, a gente vai argumentar o quê? Se houve uma situação que me desagrada e eu agi de forma abrupta, só mostra que a cólera está em mim e a violência ainda está como resposta natural do meu estado de ser ainda primitivo, ainda atrasado. Se a situação da caridade se apresentou em minha frente e eu dei um passo atrás, só mostra que meu egoísmo ainda está muito exacerbado. Se aparecer a oportunidade de eu demonstrar as minhas capacidades ou habilidades e eu me envaidecer por isso, só mostra que meu orgulho está muito acima e eu não tenho praticamente nada de humildade que eu preciso adquirir. Então, todas essas situações que aparecem em nossa vida, e nisso o próximo que vem como um adversário, como um opositor de ideias, de posturas, ele nos convida à reflexão. Quer dizer, espera um pouco, você não é dessa forma. Você é diferente. É aquilo que você pensa. Às vezes você fez uma elevada opinião de você mesmo. Nós sabemos que nós devemos amar ao próximo, nós sabemos que devemos amar a Deus, e nós sabemos que nós devemos amar a nós mesmos. Mas amar a nós mesmos não é nos envaidecer por nada. Significa considerar a nossa essência espiritual como um ser imortal em transformação, um filho de Deus que somos, dotados de anseios de felicidade, de vivência, como todos os outros. Mas não nos torna maior nem melhor do que ninguém, visto que nós estamos no mesmo planeta. Se a gente está no mesmo planeta, significa que nós estamos todos nessa faixa mediana da Terra. Então, estamos nesse grau médio. Se nós tivéssemos passado sobremaneira a população, com certeza nós não estaríamos encarnando aqui. E aí, o que acontece? Há um esclarecimento natural diante de uma reflexão ponderada. Basta você analisar os seus pendores, as suas dificuldades, entender. E fazer as coisas com amor é importante, porque isso realmente é o que importa. Não é tanto o fazer, mas é o sentimento que você traz ao fazer. Se você vive o amor do dia a dia ou não, essa é uma diferença muito capital. Porque às vezes a pessoa pode pensar que a caridade está somente numa questão que você faz para alguma pessoa necessitada, mas não é. Por exemplo, se a caridade é devotamento, e se eu penso assim, bom, eu faço as coisas, eu penso que Deus merece o melhor de mim. E eu penso também, eu mereço dar o melhor de mim porque eu me vejo, eu me enxergo, eu vejo o que há sagrado em mim e respeito a centelha divina que habita em meu coração. Dessa forma, eu respeito essa proximidade de Deus para comigo e de mim para com Deus. Ao mesmo tempo, se eu analiso que se eu estou no trânsito e eu considero o outro que está ao meu lado como um ser imortal, que é dotado também de razão e que pode ter as suas atitudes boas ou ruins, eu vou ter mais condições de exercer a caridade também ali. Se eu estou no meu trabalho e encontro possibilidades de doação maiores, eu posso acrescentar o azeite da boa vontade. E isso é muito importante porque torna todas as relações mais fluídas, mais agradáveis, porque a pessoa vai se sentir acolhida.
no seu trato, no seu gesto, na sua forma de ser, e vai se sentir bem. É como se você trouxesse a sua própria essência em energia e doação. E ela recebe isso no gesto simples que você fez. Às vezes somente de um atendimento, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou qualquer coisa que seja singela aparentemente. Mas estava lá o quê? A essência do amor vivido. Quando você está também juntamente com as pessoas no seu convívio doméstico, em casa, todas as situações que a gente puder fazer e puder ajudar, todas as coisas que nós pudermos trazer, situações mais positivas, formas de conversar, formas de analisar, as dificuldades que nós temos, tentar conversar para poder dirimir as dúvidas, tentar enxergar o ponto de vista do outro. São tarefas que nos custam, mas ao mesmo tempo vão trazer benefícios incríveis. Porque todas as nossas relações, para com quem quer que seja, repercute no futuro, repercute no porvir. São sementes lançadas que germinarão. Às vezes, uma forma abrupta de receber alguém, de não responder de forma devida, pode gerar um mal-estar, que pode gerar consequências negativas numa vida futura ainda. E às vezes a gente não pensa que é dessa forma, que uma coisa que era aparentemente simples se tornou um verdadeiro transtorno. Então nós podemos mudar. Todos nós podemos errar. Se erramos, vamos reconsiderar o erro e voltamos atrás pedindo desculpas. Mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a reparação virá. A gente não basta somente pedir desculpas e falar assim, tá, tudo bem. Não. Nós teremos que pagar o mal que nós fizemos com o bem para com essa pessoa. Então, necessariamente, haverá uma necessidade de nós reajustarmos as nossas ações com o bem. Então, por isso que todas as vezes que a pessoa faz o bem, sempre está buscando o bem, no momento que ela errar, o que acontece? Tem muitas coisas boas que ela já fez. Então, a caridade preenche a multidão de pecados, ajuda a reequilibrar a nossa balança entre o crédito e o débito, para que a gente possa ter, no final das contas, quando chegar no final desta vida, pelo menos o superávit, não um déficit. Assim a gente fica mais feliz, né? Que bom, graças a Deus, meu saldo é positivo. Então, esse é o nosso objetivo da vida. Que a gente possa crescer, servir, buscar compreender a realidade da vida e fazer o nosso melhor. Somos convidados para isso. Que nós possamos fazer e buscar cada dia mais sermos melhores, pois depende de nós tudo isso. Então, não se esqueçam, muito obrigado a todos, né, pela presença. Não se esqueçam de deixar o comentário de vocês, a curtida, o compartilhamento, se vocês acharem que esse conteúdo é válido, né? E muito obrigado a todos pela presença e até a próxima, pessoal. Fique com Deus.